Então eu vou convidar aqui agora o Narciso, que é Heatwave Cloud Evangelist, com mais de 20 anos de experiência em TI, em IT e Telecom. Ele tem a missão de mostrar aos desenvolvedores, parceiros e à comunidade MySQL os incríveis benefícios e diferenciais oferecidos pela Oracle e pelo Heatwave. Porra! Parabéns, velho. O cara é da Oracle, é da Heatwave, o cara é de tudo. Parabéns, galera. Uma salva de palmas. E Narciso, mete bronca aí. Bom dia a todos. Só ver o setup aqui. Tudo jóia? Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, pelo tempo de vocês. Primeira vez que eu estou aqui em Maceió, estou bem feliz, né, conhecer um pouco. Né, vou ser bem honesto com vocês também, vou aproveitar e tirar uma semaninha de férias, né, que é importante, a gente merece também, né? Nunca tinha vindo, né, ficar alguns dias lá em Maragogi, depois volto para Maceió, depois volto para São Paulo, tá? Então estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Quem aqui utiliza MySQL? Quem aqui utiliza no dia a dia mesmo? No dia a dia. E o MySQL pode ser em qualquer nuvem, tá? O MySQL tem a versão Community, que é open source, está disponível para todo mundo utilizar. E né, os outros provedores de nuvem, o que eles fazem é pegar essa versão Community, gerar o serviço aí, né? Mas é MySQL, tá? Então, para vocês que usam MySQL, eu vou apresentar hoje uma solução que ela agrega muita performance, muitos diferenciais, tá? Para tudo que é workload MySQL. Né, mas não está somente ligado ao MySQL. Eu vou apresentar a plataforma Heatwave, onde a gente tem uma série de workloads que a gente consegue executar na mesma plataforma. Tá? Não preciso ter diferentes produtos. Né? A gente vai ver mais sobre isso. Tá legal? Mas para você que tem MySQL, hoje vocês vão ver um outro nível de tecnologia, quem ainda não conhece o Heatwave. Tá? A gente tem aqui um tempo de 1 hora, mais ou menos. Depois a gente está com um stand lá. Eu posso mostrar para vocês com mais calma também. Se vocês quiserem compartilhar o caso de uso de vocês, o desafio, né? Se tiverem algum tipo de desafio de performance, tá? Ou então se vocês quiserem integrar Generative AI, o Heatwave vai ajudar bastante vocês. Eu vou mostrar isso agora. Tá legal? Deixa eu só ligar meu passador. Vamos ver. Só um minutinho. Agora sim. Como eu falei para vocês, temos 1 hora, podemos conversar depois lá no stand, mas também deixo o meu contato para vocês. Tá? Aliás, fiquem preparados que eu trouxe alguns QR Codes, tá? Com cursos, com trial da nossa nuvem, da OCI, também para vocês. Vocês podem, depois que a gente vai ver aqui, vocês vão poder testar, vão poder validar, criar uma conta. Nessa conta vocês vão ter $300 lá para utilizar durante 30 dias. Tem recursos grátis, sem nenhum tipo de custo também. Mas fica meu contato, se vocês quiserem mais informação, quiserem conhecer mais, a gente marca uma sessão também, tá? Tranquilo. E eu vou começar aqui falando para vocês sobre o Heatwave. Né, a gente está falando bastante de MySQL, né, eu estou aqui vestido de MySQL, mas o Heatwave ele tem todo o processamento MySQL, que é nesse módulo que nós chamamos de Heatwave MySQL. Então, se você hoje utiliza em alguma plataforma, já utiliza a tecnologia MySQL, vou contar a história de um cliente, que na verdade está até patrocinando um evento aqui, que ele tinha um relatório que ele rodava lá no MySQL dele, numa outra nuvem. Tá? Esse relatório levava 40 minutos para ser executado. Né, o cliente falou para a gente, levava 40 minutos. Ele trouxe para essa plataforma do Heatwave o mesmo relatório, a mesma quantidade de dados, o mesmo select, tá? Não teve que alterar nada. Baixou para 0,15 segundo, menos de 1 segundo. Foi de 40 minutos para menos de 1 segundo, em cima dessa plataforma do Heatwave. Por quê? A gente tem um motor que ele tem todo o seu processamento colunar, então tudo que é analítico, tudo que é OLAP, a gente consegue executar no próprio MySQL. Né? E a aplicação de vocês que já trabalha com MySQL também vai trabalhar com esse módulo do Heatwave MySQL, sem nenhum tipo de alteração. Tá? Então é bem bacana, então convido para que vocês conheçam. Esse mesmo cliente, ele também não conseguia gerar um relatório lá de 1 ano inteiro, por exemplo. Ele tinha que gerar o relatório de 2 em 2 meses. Agora ele consegue gerar um relatório de mais de 1 ano em cima do Heatwave. Né? De todo o ano, aí, eles têm mais de 10 anos de dados. Então, vale a pena conhecer. Quem quiser saber mais sobre essa performance do Heatwave, eu posso lá depois mostrar mais detalhes para vocês. Mas o Heatwave ele é uma plataforma de dados. Tá? Não é uma MySQL na nuvem apenas. Então, se vocês têm Data Lake, se vocês têm ali Object Store, com arquivos CSV, arquivos Parquet, tá? Arquivo JSON, vocês gostariam de fazer consulta a esses dados, às vezes vocês precisam ter uma plataforma só para fazer isso.
com o HeatWave, com o Lakehouse, a gente consegue fazer também select diretamente nesse tipo de conteúdo. Tá? Então, também em uma plataforma única, inclusive cruzando os dados. Tá, entre os dois módulos. Machine Learning, quem está investindo aqui em Machine Learning, projetos de Machine Learning? Né? Alguém? Alguém? Porque assim, eu acho que é bem interessante essa parte de Machine Learning. Né? A gente está falando bastante de Generative AI, vou falar para vocês sobre isso, mas assim, quem hoje não está investindo, não está estudando, não está procurando conhecer, ou não está entregando na sua aplicação recursos de Machine Learning, realmente precisa rever aí o roadmap e os planos, porque tem muitos benefícios que a gente pode agregar. Tá? E nós, na plataforma do HeatWave, a gente agrega também tudo que é Machine Learning preditivo. Né? Então, toda essa parte de classificação, recomendação. Né? Então, imaginem uma solução aí de cursos, por exemplo, né? Uma aplicação de cursos. Eu posso fazer recomendação de cursos utilizando modelos de Machine Learning no próprio HeatWave. Tá? E um outro ponto interessante, que é o que a gente vai falar hoje, né? Que eu vou focar bastante, é a parte de Generative AI. Né? Quem aqui já utiliza algum chatbot, né, no dia a dia para facilitar as tarefas diárias aí? Alguém utiliza? Porque assim, eu vou falar para vocês, né, o meu roteiro aqui para conhecer Maceió, conhecer Maragogi, quem me ajudou foi o ChatGPT, sabe? Vou ser bem sincero para vocês, eu perguntei para ele me ajudou, e eu acho que esse é o grande benefício de Generative AI, né, para ajudar a gente na nossa produtividade, né, na facilidade. Tá? E a gente vai ver que da forma que a gente implementou Generative AI, existe uma coisa que eu não vi em nenhuma outra plataforma. Tá? Não vi nenhuma outra empresa de tecnologia que implementou dessa forma, que são os modelos de LLM embarcados na própria plataforma de dados. Tá? Isso aí realmente eu não vi, é uma inovação. Hoje eu vou mostrar mais detalhes para vocês, mas não é necessário fazer uma chamada a modelos de Generative AI fora da plataforma do HeatWave. Tá? E tudo isso utilizando CPU, sem GPU. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje também. Tá, então, assim, inovação, é uma plataforma de dados única, onde a gente tem um módulo aqui também só para gerenciar, né, toda essa plataforma, todos esses módulos, esses workloads, a gente chama de Autopilot. Tá, e tudo isso é uma plataforma onde vocês têm um endpoint. Né, vocês vão fazer um select, uma aplicação de vocês MySQL que já funciona com MySQL, ela vai funcionar com HeatWave também, sem nenhum tipo de problema. Tá? Então, assim, é facilidade, questão de custo também, somos muito competitivos, acho que vale a pena também vocês conhecerem. Né? E a tecnologia, tá? Que nós estamos trazendo para vocês aqui. Um pouco mais de detalhes, né, sobre a plataforma, então é uma plataforma de processamento distribuído, a gente pode chegar até 512 nós. Né, para tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente consegue aí fazer todo o processamento paralelo, tá, em cima dos recursos que nós temos. Estamos sempre conectados ao Object Store, ali que vocês estão vendo, que é onde estão aqueles arquivos que eu falei para vocês. Tá, então, são os arquivos Parquet, arquivos CSV, a gente consegue processar esses arquivos lá, direto no Object Store, direto no Data Lake. E tem um ponto que é bem legal, que a gente vai falar de Generative AI, que a gente chama de RAG. Né, onde a gente utiliza informações de arquivos PDF, arquivos PPT, tá, arquivos DOC, a gente utiliza essas informações para a gente fornecer mais informações para o LLM. Né? Os modelos de LLM eles são treinados com dados públicos. Né? Então, vamos supor que o modelo ele foi treinado até o final do ano de 2023. Tudo o que aconteceu no ano de 2024, ele simplesmente não conhece. Mas, utilizando essa técnica de RAG, a gente consegue falar para ele, tenho mais essas informações que você pode considerar para gerar a resposta, tá? Para a pergunta que foi feita. A gente vai falar mais sobre isso também. Tá? Então, é uma plataforma bem interessante, não temos ETL, acho que isso é um grande diferencial também, é uma plataforma única de dados. Tá? E eu estou falando muito de performance. E eu quero mostrar para vocês um videozinho aqui que eu gravei. Né, vocês podem ver, é o Grafana, né, não é nenhuma tecnologia assim, né, que a gente não conhece. Eu estou conectado lá no HeatWave e eu vou carregar aqui para vocês um dashboard. E do lado esquerdo aqui, né, vocês vão ver ele utilizando essa performance que eu estou falando para vocês do HeatWave. Tá? Do lado direito vai ser o MySQL tradicional. Então, imaginem o usuário de vocês, o cliente de vocês, também tendo essa experiência. Né? Ele está acostumado a carregar um relatório com a performance que está do lado direito. Eu vou mostrar para vocês como que é isso do lado esquerdo aqui com o HeatWave, tá? Com o cluster analítico. Então, vou selecionar ali. Né? Vocês podem ver, foi praticamente instantâneo. E lá ele segue processando. Segue processando ali. A mesma query, mesma quantidade de dados, tá? Na mesma instância, eu só falei para ele, não utilize o acelerador. Tá? Não utilize o acelerador, justamente para mostrar para vocês como que funciona, qual que é a experiência. Né? Então, assim, mais ou menos uns 20, 25 segundos depois, foi gerado a mesma informação, os mesmos dados, o mesmo select.
Tá? Então, essa é a experiência que a gente está falando que o usuário final vai ter. Tá? Então, é incrível. Quando a gente consegue que o cliente teste a tecnologia, ele fica muito, muito surpreso. Tá? Teve cliente que ele já quis migrar, não, vamos migrar. Não, calma, vamos validar todos os casos de uso, etc. Mas a performance que a gente entrega com o HeatWave é incrível. Então, se vocês tiverem algum tipo de problema de performance com o Data Warehouse, né, o HeatWave também pode apoiar vocês. Tá legal? Aqui são alguns comparativos que a gente faz de benchmark, né, com a indústria. Então, assim, aqui vocês podem ver, nem aparece, né, o número aqui do HeatWave, porque nós conseguimos ser muito mais performance do que essas plataformas. Tá? Teria que dar um zoom ali para aparecer, mas assim, é só para vocês terem referência. Tá? O que a gente fala é sempre para testar com os dados de vocês, com os dados dos clientes. Isso serve apenas como referência. Se a gente compara com ferramentas de Data Warehouse também, o HeatWave tem muitas vantagens, tanto questão de performance quanto questão de custo. Tá joia? Então, assim, eu estou aqui trazendo informações para vocês, para ver o que faz sentido. Né? Se vocês quiserem mais informações, mais detalhes, a gente pode conversar. Tudo isso que eu vou falar para vocês, e que eu já estou adiantando aqui, tudo é multi-cloud. Né? Eu acho que o mundo hoje é multi-cloud, não dá para a gente ficar dependendo somente de uma nuvem. Tá? A Oracle empurra muito isso. A gente acha importante. Então, o HeatWave, toda a nossa OCI é multi-cloud. Né, a gente tem uma nuvem, tá? Eu conversei com algumas pessoas já, então a Oracle, a gente tem uma nuvem, né, chama Oracle Cloud Infrastructure, inclusive eu vou ter depois aí o QR Code para que vocês possam abrir uma conta lá, um trial, tá? E tudo que a gente fala aqui é multi-cloud. Né? Tem alguns clientes que gostariam de vir de outras nuvens para testar o nosso produto, mas não pode por causa de contrato, por causa de algum lock-in, né, alguma restrição, a gente tem o HeatWave também nas outras nuvens. Tá joia? Então, é bem bacana. Então, a gente quer dar flexibilidade. Se vocês testarem, não gostei, não sei o que e tal, pode voltar, não tem problema nenhum. Tá? É totalmente open. E vamos lá, vamos entrar no GenAI. Né? A gente, como eu falei para vocês, assim, quem não utiliza Generative AI hoje realmente também precisa rever um pouco, porque toda a parte de produtividade, a facilidade que traz para a gente no nosso dia a dia é incrível, na minha opinião. Né? Talvez ele pode, às vezes, dar uma resposta que não está 100% certa, mas já serve ali para a gente dar um start. Né? Na maioria das vezes a gente consegue aproveitar 100%, mas também precisa ficar de olho. Então, assim, para gerar código, né? Acho que muitos desenvolvedores aqui devem utilizar para gerar código. Eu, quando tenho que criar um ambiente de teste lá, né, preciso gerar um ambiente de Docker, por exemplo, Docker Compose, né? Eu peço para o assistente gerar para mim. Eu vou lá, faço alguma alteração se for necessário, mas ele me ajuda toda essa parte. É um exemplo, né? Preciso gerar alguma coisa Python, também peço uma ajuda do assistente. Então, é algo que a gente precisa, né, colocar no nosso dia a dia, trazer para as aplicações, né? As aplicações que a gente desenvolve hoje precisam de recursos de Generative AI para auxiliar os usuários. E é nessa parte que o HeatWave GenAI vai ajudar muito vocês. Porque hoje tem uma série de desafios para a gente implementar Generative AI. É uma tecnologia nova, é caro, né? Eu tenho toda uma curva de aprendizado. Então, vocês vão ver que utilizar Generative AI com o HeatWave é muito simples. Tá? É muito tranquilo. Então, vamos lá. Foi o que eu comentei agora, são os desafios. Tá? Toda a parte de custo, toda a parte da complexidade, né, do conhecimento que é necessário. E aí, agora, vamos começar a entender aqui o que é o HeatWave GenAI. Tá legal? Então, o primeiro ponto é o que eu falei para vocês. Na nossa solução, a gente tem modelos de LLM já como parte da plataforma. Vocês não precisam, carregarem os modelos, vocês processarem os modelos. É simplesmente, vocês vão ver, chamando uma storage procedure, vocês já conseguem conversar com o modelo de LLM dentro do HeatWave. Né? Então, a gente tem hoje modelos do Llama, tá? A gente está com o Llama 2, a gente vai anunciar agora o Llama 3. E o Mistral, esses dois modelos já estão na nossa plataforma, vocês simplesmente precisam usar, não tem nenhum tipo de restrição. Tá? Mas vamos supor que vocês tenham a necessidade de utilizar um modelo externo, né? Um Cohere, um OpenAI, alguma coisa do tipo. Também é possível fazer chamada a modelos externos. Né? A gente tem um serviço na OCI que chama OCI Generative AI, que é possível vocês fazerem chamado a modelos que não estão dentro da plataforma. Tá? Então, é bem interessante, vocês vão ver que é muito fácil utilizar dentro do HeatWave. Tá? Tudo isso que é LLM, Generative AI, uma chamadas de storage procedures, é bem simples. Né? E um outro ponto importante é que a gente não utiliza GPU. Tá? Isso é um grande diferencial. Da forma que a gente implementou os modelos na nossa plataforma, e por ela ser uma plataforma de processamento distribuído, a gente consegue ter uma grande performance, a gente consegue executar os modelos utilizando CPU. Tá? A gente não precisa utilizar GPU. Então, assim, custo é muito menor.
né? O custo é somente de recursos que a gente tem na plataforma e também a disponibilidade do serviço. O serviço está disponível em todas as regiões da OCI, inclusive nas outras nuvens também, né? Então, hoje a gente sabe a corrida que está para ter GPU, né? Para ter acesso à GPU. Então, realmente, com o nosso serviço, vocês podem ter Generative AI de uma forma fácil em diferentes regiões. Tá joia? Então, com isso, a gente traz simplicidade, traz uma diminuição de custo para vocês, né? Toda a parte de segurança, eu não falei ainda sobre isso, né? Porque muito se fala também de quando a gente utiliza um serviço externo de LLM, a minha informação ela pode ser utilizada para treinar um modelo externo, ela pode ser utilizada para fazer um fine-tuning de um modelo externo. Nesse caso, não. O LLM está na plataforma, está nos dados, está no HeatWave, vocês não correm esse tipo de risco. Então, assim, é uma arquitetura bem interessante, é inovadora, tá? Eu acho que vale a pena vocês testarem, conhecerem, e quando vocês verem como é fácil implementar, acho que vocês vão ficar mais curiosos para testar a plataforma, tá? O próximo item aqui é a parte de Vector Store, né? Eu acho que assim, toda a tecnologia de Generative AI, ela demanda uma Vector Store, e nós também temos esse tipo de motor, a gente também tem essa tecnologia dentro do HeatWave. Tá? Então, o que seria essa parte de vetorização que tanto se fala, né? Vetorização, o vetor é uma representação numérica para uma informação, né? Então, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, a gente tem uma palavra lá, ocean, né? Então, eu uso um modelo de embeddings, um modelo que vai simplesmente ali gerar uma representação numérica para essa palavra. Né? Isso que é vetorizar, né? Essa representação numérica ela vai estar em formato de matriz. Tá? Uma matriz de várias dimensões, etc. E a mesma coisa para uma frase, por exemplo. Né? Eu posso pegar uma frase e ela vai gerar uma representação numérica para aquela frase. Né? Mesma coisa para uma imagem, por exemplo. Então, isso é vetorizar. E essa informação que ela é gerada, a gente guarda depois no banco de dados de vetor, um Vector Store. Né? E nós também entregamos o Vector Store como parte da solução do HeatWave. A gente já vai ver mais sobre isso. Tá? Então, imaginem a seguinte situação. Eu tenho aqui a palavra ocean, né? Eu posso ter a palavra, por exemplo, sea, né? Que significa aí mar, oceano também. Então, quando a gente fizer o mesmo trabalho de gerar o embedding, a representação numérica da palavra ocean e da palavra sea vai ser muito próxima. Isso quer dizer que a gente consegue depois fazer uma pesquisa por similaridade. Quando a gente fizer uma pesquisa no Vector Store por similaridade, essas palavras vão estar próximas, a palavra oceano vai estar próxima também. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? É gerar uma representação numérica que, no redor ali, né, os vizinhos, eles estão relacionados com aquela informação. Tá? Então, como que a gente faz? A gente pega arquivos PDF, arquivos PowerPoint, ou mesmo, né, palavras, a gente processa isso, né, no HeatWave, já vou mostrar para vocês. Né, a gente pega toda a parte de texto, toda a parte de imagens, de vídeo, e a gente gera uma representação numérica. E aí depois a gente guarda essa informação numa base de dados especial, um motor especial, que é chamado de Vector Store, um banco de vetor. Tá? Então é basicamente isso, e aí a gente vai ver que essa informação depois é a informação que a gente alimenta um LLM para que ele possa gerar uma resposta para mim com mais contexto, né, com mais detalhes. Então vamos dar um exemplo. Como eu falei para vocês, né, o LLM, vamos supor que o nosso LLM foi treinado até 2023. E aí surgiu um novo laptop da Dell, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo. Né? Se eu perguntar para o meu LLM sobre aquele laptop da Dell, ele não vai conhecer. Ele não vai saber sobre aquele laptop. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso pegar informações do site da Dell, né, informações que estão disponíveis lá, em PDF, por exemplo, eu processo isso, gravo na minha Vector Store e falo para o LLM, antes dele responder, para ele consultar na Vector Store se ele encontra alguma informação relevante. E aí ele vai encontrar a informação daquele laptop específico que eu perguntei. Então, quer dizer, eu consigo ir atualizando o meu LLM com novas informações. Né? A gente vai ver essa técnica, chama RAG. Tá? É bem interessante também. Mas para isso que a gente precisa de um Vector Store. É uma base de dados de conhecimento para o LLM depois, para ele executar. Tá legal? Dúvidas, vocês vão preparando aí, depois a gente dá uma olhada nas dúvidas, tá? Então, justamente é isso, né? Nesse primeiro caso que a gente tem aqui, a gente está alimentando o LLM com informações lá, PDF, TXT, PPT, né? Para que ele consiga dar uma resposta mais atualizada para mim. E, além disso, o LLM ele consegue me dizer depois, quando ele gerar a resposta, ele vai falar para mim quais documentos que ele fez referência, quais segmentos daquele documento ele utilizou como input para gerar a resposta para mim. Tá? Então, isso é bem interessante, a gente vai ver isso durante a demonstração. Né? Mas para isso que serve uma Vector Store. Tá legal? E a gente consegue processar
Isso tudo de forma paralela, como eu falei para vocês, o HeatWave tem todo o processamento paralelo, processamento distribuído. Então, o que a gente faz? A gente primeiro faz o parser, né, a gente faz o parser do documento, onde ele separa o documento em segmentos, né, em textos, em frases, e aí depois eu faço aquele processo de embedding que eu mostrei para vocês antes, né, onde ele vai gerar para mim aquela tabela dentro do Vector Store. Né, onde tem o nome do documento, o segmento que ele gerou, né, ele pegou o documento A.pdf e dividiu em vários segmentos. Né, e aí ele gera uma representação numérica para aquele segmento. E depois o LLM vai consultar essa tabela e vai utilizar essas informações de input, né, para ele gerar uma resposta ainda mais complexa. Beleza? Estão acompanhando aí? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Então, o que acontece? Né, eu estava processando aqui vários documentos. Né, o A.pdf, o B.pdf, e aí chegou aqui um novo documento, o C.pdf. A plataforma, de forma automática, ela vai fazer esse processo para a gente. Tá? Durante a demonstração, eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer isso de manual, só para vocês entenderem como que funciona, mas a gente consegue fazer isso de forma automática. Tá? Tinha o A, tinha o B, agora chegou o C.pdf lá no meu Object Store, a plataforma automaticamente fez o mesmo processo, para gerar os embeddings. Tá legal? E aqui, para vocês terem uma ideia da complexidade hoje para utilizar toda essa tecnologia que eu estou falando para vocês. Né, essa tecnologia de Vector Store, de LLM, esses são os mais ou menos 15 passos que vocês precisam se preocupar para implementar hoje Generative AI na plataforma de vocês. Né, no cliente de vocês, por exemplo, né, num produto que já existe, a gente precisa implementar Generative AI nos dias de hoje. Né, realmente a gente não tem outra opção. Então, desses 15 passos, se vocês utilizarem o HeatWave, vocês precisam fazer 2 chamadas a Storage Procedure. Não mais que isso. Tá? A gente vai ver isso durante a demonstração também. Então, eu chamaria Storage Procedure HeatWave Load e essa Machine Learning RAG. É isso que eu preciso fazer. Toda a parte complexa aí, a plataforma ela já resolve para a gente. Tá? Então, acho que vale muito a pena vocês experimentarem, porque tem um outro ponto que eu gosto de falar, que é do time to market. Né, que é o tempo para vocês implementarem. Então, quer dizer, a curva de aprendizado é grande. Então, eu vou levar muito tempo para eu levar valor para o meu cliente. Tá? Dessa forma aqui, o time to market é muito mais rápido para vocês implementarem o Generative AI na plataforma de vocês. Tá? Então, estamos falando aqui de mais simples, né, de utilização, e também não tem um custo adicional, só tem o custo dos recursos que vocês vão utilizar. Beleza? A gente vai ver isso durante a demonstração. Então, de novo, estou trazendo para vocês aqui simplicidade, redução de custo, né, facilidade de uso e também toda essa parte de segurança e performance que o HeatWave entrega. Né? Os dados continuam na base de dados, os dados não vão para uma outra plataforma. Tá? E isso tudo, né, toda essa parte de Vector Store, eu preciso escalar. Né? Eu preciso entregar performance, porque são muitos e muitos documentos que vão ser processados. Tá? Então, assim, a plataforma do HeatWave ela foi criada para isso. É uma plataforma de processamento distribuído, né? Podemos chegar a 512 nós, então isso não é um problema para a gente. Na verdade, a nossa plataforma é a solução para esse tipo de necessidade. Tá? Então, a gente consegue processar tudo de forma distribuída, de forma paralela, né, entre os nossos 512 nós. E, assim, trouxe mais um benchmark aqui, só para vocês terem uma ideia, comparando com outras plataformas. Tá? O que a gente fala sempre é que isso sirva de referência. Né? O bacana é vocês fazerem testes. Né? Vocês validarem, vamos ter um trial, vocês podem fazer uma POC, etc, etc. Tá? Eu acho que isso que é bacana, mas a referência acho que vale. Serve aí para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Tá legal? E agora vem um item muito interessante. Eu acho que um dos principais recursos de Generative AI que todo mundo quer implementar é um chat. Eu quero colocar um chatbot lá, que meu cliente possa falar com a minha aplicação, com o meu banco de dados, etc. Né? Então, a gente tem o HeatWave Chat, tá? Que é uma plataforma que ele já entrega para vocês as funcionalidades de um chat, onde vocês podem fazer perguntas utilizando linguagem natural diretamente para a base de dados, diretamente para a plataforma. Vou mostrar isso durante a demonstração também para vocês. Mas a gente até criou um plugin, né, uma extensão e também um plugin, alguns plugins, algumas ferramentas para o VS Code, onde vocês podem testar, tá? Vocês podem fazer testes da solução antes de implementar na aplicação, inclusive. Tá joia? Mas aqui a gente já entrega todos os recursos de todo o histórico dos chats, né? As informações de quais documentos foram consultados, quais segmentos, né? Todas as informações com relação a uma plataforma de chat vocês já têm disponível aqui, utilizando o LLM, né, que está embarcado na plataforma também. Tá? Fazendo consulta direto ao Vector Store, a gente vai ver na demonstração. Tá? Então é bem interessante, facilita, time to market, a gente está falando aqui.
Vamos ver alguns casos de uso, né, que a gente tem trabalhado bastante com os clientes. Tá? Tenho aqui 4 casos de uso que eu vou trazer para vocês, e vocês vão ver que a gente consegue fazer associação de diferentes tecnologias para trazer mais valor para o cliente. Então, só Generative AI é legal, é bacana, mas a gente pode agregar mais valor para o negócio se a gente trouxer Machine Learning, por exemplo. Tá? É isso que a gente vai ver. O primeiro case que eu estou trazendo para vocês é simplesmente gerar conteúdo. Né? Eu estou falando com o meu LLM, tá? Então eu estou pedindo para ele sumarizar para mim um conteúdo. Tá? Eu estou passando um documento aqui, estou pedindo para ele sumarizar, a gente vai ver isso na demonstração também. Então é bem simples, é como se eu falasse com o meu chat GPT, por exemplo, lá, tá? Com N plataformas que a gente tem hoje de inteligência artificial. Esse aqui é aquele exemplo que eu falei para vocês usando a Vector Store. Opa! Algum problema? Fiz alguma coisa errada? Aqui está normal. Opa, voltou. Voltamos aqui, então. Esse é o exemplo que eu falei para vocês, utilizando o Vector Store, que é bem legal, bem interessante. Então, a gente utiliza o Vector Store o quê? Para fornecer novas informações para o meu LLM que já foi treinado. Né? E é justamente o que a gente tem ali. Ó. No número 1, a gente está fornecendo informações proprietárias de uma empresa. Então, podemos utilizar o exemplo do laptop, né? Que é esse caso justamente. Tá? Então, eu estou fornecendo ali uma lista de empresas que podem fornecer laptops para a minha empresa. Essa informação não é pública. Cada empresa tem uma lista de fornecedores. Então, é isso que eu estou fazendo ali. E aí, aqui no chat, o usuário foi lá e perguntou quais empresas que eu posso comprar um laptop para a empresa. Qual que é o processo que eu devo seguir? Né? Ele perguntou lá no chat. E aí, o LLM não sabe disso, porque cada empresa é uma história, igual eu falei para vocês. Então, o modelo de LLM, ele consulta na Vector Store. Né? Ele consulta aqui na Vector Store. Tá? Então, ele vai vir consultar na Vector Store os dados que a gente processou, proprietários, que já estão as informações na representação numérica, e com isso ele consegue gerar uma resposta mais completa para o meu usuário final. Tá? Então, essa é a ideia. O LLM ele não sabe daquela informação, mas eu consigo fornecer informações extras para ele gerar uma informação mais completa, com mais contexto para mim. A gente vai ver isso na demonstração também. Tá? Então, esse é um modelo bem clássico, é uma técnica bem clássica. Tá? Esse aqui também é bem legal, é um exemplo de uma ferramenta de entrega de comidas. Tá? Então, a gente pode pensar, por exemplo, né, lá em São Paulo é muito famoso o iFood, né, por exemplo. Então, o que acontece? Aqui, eu tenho lá, no meu Object Store, no meu Data Lake, eu tenho as informações dos menus dos restaurantes. Tá? Tem a informação dos menus dos restaurantes. Então, cada restaurante tem um menu, etc, etc. Então, eu processei essas informações dos menus e guardei no meu Vector Store, né, para que o LLM possa utilizar essa informação depois para melhorar a resposta. E aí, qual foi a pergunta que foi feita? Quais são os pratos veganos, né, que a plataforma sugere para esse usuário? Tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está no número 2 ali, utilizando o modelo de Machine Learning para recomendação. Então, o primeiro passo vai ser recomendar quais restaurantes da plataforma fazem mais sentido para esse usuário. Tá? Então, é isso que ele está fazendo ali. Ele vai passar essa informação para o LLM, e o LLM vai consultar na Vector Store, baseado nos restaurantes que foram recomendados, quais pratos veganos ele recomendaria para esse usuário. Então, a gente está juntando tecnologias. Eu não estou usando só Generative AI, eu estou utilizando Machine Learning para que ele diga para a gente quais são as recomendações de restaurantes. Tá, então, a gente consegue, dessa forma, agregar muito mais valor para o nosso cliente. Não é só tecnologia, é valor. Tá? E, com isso, eu consigo responder aqui quais são os pratos e qual que é o restaurante que ele recomenda. Tá? E esse é um caso real. É um caso real que nós temos, eu vou mostrar para vocês também. Esse outro caso é de uma grande fabricante de chipsets, tá, de processadores, que também utiliza a nossa plataforma. Qual que é o desafio que eles têm? Eles têm lá, imagina o processo para criar um processador, para você montar ou criar, né, um processador. Imagina a quantidade de passos que são necessários, a quantidade de máquinas. E eles precisam monitorar esse processo. Né? Então, cada plataforma, cada ferramenta gera log. Imagina para uma pessoa analisar os N logs que são gerados. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está utilizando o Generative AI, pedindo para que a Generative AI analise os logs, tá? E diga para eles qual que é o principal problema que está tendo em todo o processo de produção de processadores. Tá? E esse exemplo vocês podem levar para qualquer outro caso de uso. Tá? É a mesma coisa lá de recomendação de restaurante. Pode ser recomendação de curso, pode ser recomendação de uma série de coisas. Né? Nesse caso aqui,
Então, o que a gente tem? Ele está fazendo a pergunta, né, pedindo que a ferramenta ela faça um resumo dos principais problemas da plataforma e diga para a gente isso em 2 frases, não mais que isso. Tá? Então, ele está fazendo essa pergunta, está chegando aqui no nosso AutoML, no Machine Learning, ele está fazendo uma pesquisa por anomalias. Ele está processando todos os logs e está identificando as anomalias nos logs. Quais são os principais problemas que estão acontecendo naquele log? Existe toda uma técnica para isso. Tá? E aí, ele processou na Vector Store uma plataforma de conhecimento do cliente, né, onde indica quais são os principais problemas que existem na plataforma. Tá? E essa informação está na nossa Vector Store. Então, quando o LLM for dizer qual que é o principal problema que tem na plataforma, ele vai dizer que o problema é um problema de memória, está dizendo para a gente aqui qual que é o ID daquela máquina, daquele step do processo de desenvolvimento do chipset, tá? E qual que é a melhor forma de corrigir aquele problema. Tá? Então, a gente está utilizando toda a parte de anomalias, de identificação de anomalias, de Machine Learning, junto com a parte de Generative AI, para gerar uma resposta em linguagem natural para um operador lá, um gerente de operações, por exemplo. Tá legal? Então, assim, é uma junção de tecnologias, não é só Generative AI que a gente consegue utilizar aqui, explorar. Tá? Esse é um caso bem interessante, mas né, o que eu estou fazendo aqui? Ele tem uma série de documentos, de contratos que foram processados, tá? Lá na Vector Store, e ele está simplesmente falando, ó, você tem quais documentos na nossa base de dados aí que fazem referência a uma determinada pessoa, por exemplo, a um determinado produto. E ele consegue fazer essa pergunta para o HeatWave Vector Store, e o Vector Store responde aqui, ó, são 6 contratos que foram identificados. Tá? Então, ele está consultando os documentos PDF, está consultando documentos Word, documento PPT. Então, assim, é bem interessante. A gente pode explorar esses casos de uso para diferentes indústrias, etc. Esses aqui são clientes que já utilizam a nossa tecnologia. Né? Esse SmarterD é bem interessante porque o que eles fazem é justamente, recebe uma série de documentos e nesses documentos eles avaliam, né, eles fazem auditoria para ver se está faltando alguma informação. Né, alguma informação lá não foi bem preenchida, etc., etc. E se o modelo identifica algo que não foi preenchido, que não está correto, ele separa, né, para que alguém realmente faça uma revisão nesses documentos. Então, imagina a produtividade que eles ganharam com a implementação de Generative AI e toda essa parte de anomalias. Tá? E o Eat Easy é o que eu comentei com vocês antes, tá? De recomendação de restaurante, recomendação de menu, de pratos. São eles que utilizam a nossa tecnologia. Tá joia? Então, vamos para uma demonstração aqui, que eu quero fazer com vocês. Vamos ver como que eu vou fazer isso. Ah, está aqui. Eu gravei, né, um videozinho aqui, para vocês verem. Deixa eu só... Boa. Então, o que acontece? Né, agora a gente vai entrar na parte de código, para mostrar para vocês como é fácil utilizar essa tecnologia. Tá? Eu estou utilizando o VS Code. A gente tem uma extensão que foi criada para o HeatWave. Tá? Tem uma extensão que a gente criou para o HeatWave. A luz está incomodando aí? Será que dá para vocês darem uma ajuda aqui? Acho que a luz está incomodando o pessoal. Acho que eles vão dar uma olhada lá. Então, o que acontece? A gente tem aqui uma extensão para o VS Code, né, onde a gente conecta diretamente lá no HeatWave. Vocês podem ver, eu tenho as tabelas, tenho aqui as views, tudo, né, eu tenho acesso a todas as informações, depois vocês podem baixar. E aí eu fui lá e criei um notebook. Né, a gente cria um notebook aqui. Tá? E aí, qual vai ser o nosso primeiro passo ali? Qual que vai ser o nosso primeiro passo? Vai ser a gente carregar aquele modelo que eu falei para vocês. Ó, vocês estão vendo ali, ó, Mistral Llama 2? A gente vai indicar qual modelo que a gente quer carregar, né, de LLM, que eu estou usando modelos que são embarcados, e aqui eu vou utilizar simplesmente uma Storage Procedure. Estou utilizando uma Storage Procedure para carregar o modelo de LLM. Simples assim. Eu falo qual que é, ele está carregando para a gente. Tá? Ele já carregou o modelo. E aí o primeiro case que a gente vai fazer é esse, para gerar texto. Né, qual que é a pergunta que eu estou fazendo para o meu modelo de LLM? O que é um banco de dados? What's a database? E aí eu estou utilizando essa Storage Procedure. Tá? Caramba, sabia que isso ia acontecer. Só um minutinho. Não consigo ver a parte de baixo aqui. Então, ele vai fazer novamente. Eu não vou dar pause, porque eu queria ver a barrinha aqui para eu pausar o vídeo. Mas ele vai gerar o texto aqui para a gente, vai carregar de novo o modelo. Tá? Mas ele vai fazer a pergunta aqui do que é base de dados.
e eu vou utilizar essa storage procedure, e aí aqui eu falo no task, eu falo generation. Eu só falo isso para ele, qual que é a task que você tem que fazer para mim? Gerar um texto. Tá? É bem simples assim, e eu utilizo essa storage procedure, ML generate. Então, qualquer aplicação que fala com MySQL hoje pode utilizar esses recursos, que eu não estou utilizando nada aqui específico, só é MySQL, só é comandos SQLs. Tá? É muito simples de utilizar. Então, ali eu estou passando qual modelo que ele precisa utilizar, né, para ele gerar esse texto para mim, para ele responder o que é um banco de dados, um It's a Database. Tá? Ele está processando, né, estou utilizando modelos que são embarcados, e aqui ele respondeu para a gente o que é um banco de dados, né, a coleção de tabelas, etc, etc. Tá? Então, vocês viram, é muito simples, isso vocês podem implementar qualquer aplicação de vocês. Tá? Agora, eu vou pedir sumarização. Então, estou passando um texto grande para ele, né? E eu vou pedir para ele resumir esse texto para mim. Vocês podem ver ali no task, eu só mudei. Antes era generation, coloquei para summarization. Só isso. Ele vai gerar para mim um resumo de um texto. Tá? E aqui eu só estou utilizando LLM. Eu nem estou usando MySQL, dados MySQL, tabelas MySQL. Estou utilizando só Generative AI. Tá? De uma forma muito simples. Está processando para a gente. Tá? Está processando. Ele vai trazer para a gente aí o resumo de todo esse texto. E aí vocês podem utilizar para qualquer tipo de caso de uso, né? Nas aplicações de vocês, nas empresas que vocês têm, etc, etc. Tá? Então, ele gerou para a gente aqui um resumo daquele texto de cima. Ele gerou aí em 4, 5 linhas. Tá legal? E vamos para o próximo, então. Né? Qual que é o terceiro case aqui? É justamente utilizando aquele RAG Vector Store que eu falei com vocês. Né? Então, qual que vai ser a pergunta que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que é HeatWave? Né? HeatWave que eu estou me referenciando é a plataforma de dados que a gente está conversando aqui. Né? Mas HeatWave também tem outro significado. Né? Onda de calor, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou perguntar para o meu LLM o que é o HeatWave. Estou utilizando o Generation lá de novo. Só estou conversando com o meu modelo de LLM. Estou fazendo uma pergunta simples. Vamos ver que resposta que ele vai falar para a gente. O que é um HeatWave? Eu estou interessado em saber sobre plataforma de dados. Mas ele falou justamente para a gente relacionado a toda essa parte de temperatura, de 30 graus, etc, etc. Ele está entendendo que é uma onda de calor. Mas não é esse o contexto que eu quero que ele responda para mim. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou justamente fazer aquele processo de RAG que a gente falou, de Vector Search. Aqui embaixo, vocês podem ver que eu estou utilizando uma Storage Procedure, Vector Store Load, e eu estou fazendo referência ao meu Object Store lá, onde estão os documentos PDF, que ele vai utilizar como input para o LLM para ele gerar uma resposta completa para mim, sobre o que eu estou perguntando. Tá? Então, primeiro eu faço o load dessas informações, ali eu indico a tabela que ele vai criar no meu Vector Store. Tá? Ali vocês podem ver a tabela. Então, ele vai carregar essas informações para mim. Esse é o PDF, só para vocês terem uma ideia de como que é esse PDF. Então, é um PDF com texto, com imagem, tem 26 páginas lá, tá, para ser processado. Então, é um documento que descreve aí, o que é o HeatWave. Então, ele vai buscar essas informações para a gente. E, de novo, vocês podem explorar aí em qualquer tipo de cenário. Tá? Então, agora, justamente, ele vai fazer isso, essa parte que a gente vai pedir para ele fazer. Então, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o processamento, aquele passo a passo que eu mostrei para vocês. Ele está fazendo o parse do documento, separando em segmentos, e também gerando os embeds, gerando a representação numérica, em formato de vetor para a gente. Tá? Vocês podem ver, estou usando Storage Procedure, não estou utilizando mais nada, estou usando MySQL aqui, comandos SQL. Qualquer aplicação que conecta com MySQL, que são N, vocês podem utilizar essa tecnologia. Então, o que ele fez? Ele gerou para a gente um select para eu monitorar como que está o progresso do processamento desse PDF. Tá? Então, vocês podem ver lá, 40% já. Ele já conseguiu processar 40% do documento, ele está processando. Como eu falei para vocês, isso aqui a gente está fazendo de forma manual para que a gente entenda o processo, mas isso aqui podemos deixar rodando lá o processo e ninguém precisa ficar acompanhando isso. Tá? Mas ele está processando para a gente. Load in progress, 48%. Então, vocês têm todo o controle aqui do tempo que leva para fazer esse processamento, etc. Aqui eu estou utilizando só um nó também da plataforma, eu podia expandir isso para muito mais nós. Já foi 60%. Tá? E aqui é um PDF, mas eu poderia processar PPT, poderia processar documento texto, documento Word, tá? Diferentes formatos de documento, não tem problema nenhum. Tá joia? 82%, já ele vai chegar no 100%. E aqui embaixo a gente vai fazer um select.
vou fazer um select. Lembra que a gente indicou qual que era a tabela que ele precisava criar lá na Vector Store? Demo e Embeddings? Ele vai gerar um underline PDF para a gente. Por quê? Porque são documentos PDF. Né? Ele cria uma outra tabela, underline PPT, quando são documentos PPT. Ele terminou lá, vamos fazer um select count em cima da tabela. Tá? Vamos ver quantos segmentos, né? Quantos segmentos que ele gerou para a gente. Então, naquele PDF todo lá, ele separou em 149 segmentos. E aí agora a gente vai fazer a pergunta novamente. O que é o Heatwave? Que ele falou para a gente que antes era uma onda de calor. Né? Vamos ver o que ele vai responder agora. Mas eu estou indicando para ele qual tabela que ele tem que utilizar da Vector Store. Tá? Ele tem que utilizar aquela tabela nova que ele gerou. Agora eu vou utilizar essa Storage Procedure também, mlreg, onde eu vou passar a pergunta e ele vai gerar esse output para a gente ali. Ó. Ele vai gerar o output, que é o que eu vou fazer o print aqui, ó, na linha, nessas duas linhas aqui. Ele está processando. Vamos ver o que ele vai dizer para a gente o que é o Heatwave agora. Tá? Vamos ver se agora ele vai entender que tipo de Heatwave que eu estou me referenciando aqui. Né? Então, justamente, agora ele falou que é um cluster de MySQL, de instâncias, Heatwave, vários nós, etc, etc. Inclusive, aquilo que eu falei para vocês, ele gera uma referência para os documentos que ele processou. Vocês podem ver aqui, ó, Object Store ali. Né? E não só isso, como também o segmento. Ó. Qual parte daquele documento que ele utilizou como input para o LLM para ele gerar aquela resposta para mim. Tá? Então, é bem interessante, vocês têm acesso a todas as informações, vocês como desenvolvedores têm acesso a tudo isso para utilizar da melhor forma na aplicação. Vocês podem gerar uma tabela de auditoria, podem fazer o que for necessário com essas informações. Inclusive, ele fala aqui qual foi a Vector Store que foi utilizada. Tá? Então, é bem legal, é bem interessante. Vocês viram, é super simples a implementação. É 2, 3 storage procedures. Tá? Agora, vamos para o caso do chat. Vamos para o caso do chat. Então, é uma outra storage procedure que chama Heatwave Chat. Então, eu vou perguntar para ele o que é o Heatwave AutoML, que a gente já falou aqui, né? Toda a parte de Machine Learning preditiva lá. Então, eu vou fazer esse tipo de pergunta aqui para ele. Né? Ele está processando. Né? Ele está processando lá para mim. E vocês podem ver a segunda pergunta ali. Ó, eu estou perguntando para ele quais tipos de algoritmo ele usa. Mas eu não estou fazendo referência a ele. Não estou falando AutoML. Ele já entende que eu estou me referenciando ao AutoML. Ele respondeu aqui para a gente o que é o AutoML, um serviço de Machine Learning que faz parte do banco de dados. Ótimo. Ele pegou todas essas informações lá no PDF. Tá? E aí agora eu vou fazer uma segunda pergunta para ele. Só que eu estou falando ali, ó, quais são os algoritmos que ele usa. Eu estou usando o it ali, eu não estou falando que o AutoML usa. Ele já entende o contexto, ele já sabe sobre o que eu estou falando. Então, por isso que eu falei para vocês, a gente já entrega uma solução de chat para vocês. Ele já tem todo o contexto, tem todo o histórico, simplesmente utilizando o Storage Procedure. Né? Então, estou processando aqui, né? Ele está processando aqui a pergunta, né? Ele está varrendo toda a Vector Store também, a gente já vai ver sobre isso. Tá? Então, aqui ele trouxe para a gente a resposta, ele está dizendo ali quais são os tipos de algoritmos que são utilizados, classification, regressão, etc, etc. Então, vamos lá no PDF, né, que é onde ele achou essa informação. Tá? Heatwave AutoML. Fiz um find lá rapidinho, e foi nessa parte que ele achou a informação com relação aos algoritmos que são utilizados. Né? Tá aqui na parte de baixo, ó, vocês podem ver. Classificação, regressão, tudo isso. Então, a parte de chat ela já está integrada com a Vector Store, já está pronto para ser utilizado. Tá legal? E aí, depois, o que ele vai fazer? Ele vai atualizando essa variável chat options para a gente, onde a gente tem todo o histórico das perguntas que foram feitas, quais foram as respostas, quais documentos foram pesquisados, etc, etc. Tá? Então, assim, é muito simples, é muito fácil implementar hoje Generative AI com o Heatwave, não é caro, né? O custo é bem econômico a solução, só utilizamos CPU, né? Vocês não precisam dominar a tecnologia, o time to market aqui é muito, muito interessante. Tá legal? Então, essa é a demonstração que eu queria trazer para vocês. Depois tem mais detalhes ali, quem quiser depois desse vídeo eu posso passar também, tá? Fiquem tranquilos, perdão. E a gente tem vários casos de sucesso, tá? Esse é um caso de sucesso bem interessante que o cliente utilizava RDS, utilizava Aurora, utilizava BigQuery e migrou para o Heatwave, teve vários benefícios de performance aqui, redução de custo. Tá? Não queria focar muito nisso, mas nós temos lá vários casos que estão disponíveis no nosso site, né, para que vocês possam consultar e conhecer um pouco mais. Tá joia? E agora vem a parte do QR Code que eu falei para vocês.
né? Então, a gente tem uma série de QR Codes aqui com documentação, com trial, que eu queria compartilhar com vocês. Tá? Então, primeiro, quem não conhece, a Oracle tem uma nuvem, né? Tem a OCI, Cloud Infrastructure, onde vocês podem criar um trial lá de $300, né? E vocês podem testar tudo isso que eu falei aqui e muito mais. Inclusive, tem serviços lá que não tem custo, que são grátis. Recomendo para que vocês testem, conheçam. A Oracle tem muita documentação também, a documentação da Oracle é muito boa. Tá? Posso passar? Alguém tá usando ainda? Cinco, 4. Depois, quem quiser, vai lá no nosso stand também. Queria convidar vocês para que deem uma passada lá no nosso stand depois. A gente está com o stand aqui de MySQL. Posso demonstrar isso para vocês com bastante calma. Vocês podem pegar lá o QR Code também, tá? Essa parte também é bem interessante. A gente sempre entrega um webinar todo mês sobre tecnologias MySQL, incluindo essa que eu estou passando para vocês. Então, para quem está estudando, quer conhecer, quer aprender, eu acho que vale a pena também seguir a gente. Lá já tem muito conteúdo para que vocês possam conhecer mais sobre MySQL. Tá? E a gente está sempre postando coisas novas. Live Labs é uma plataforma da Oracle, onde a gente tem muitos laboratórios que vocês podem utilizar justamente esses créditos que vocês vão ter na OCI para executar os laboratórios. Tem laboratório de HeatWave, tem laboratório de Oracle DB, tem laboratório de Kubernetes, tem laboratório de um monte de coisa aqui. Se vocês imaginarem, tem de Java, tá? Tem bastante coisa, acho que também é bem legal. E aqui eu tenho 2 cursos que são grátis, né, que se vocês fizerem, vocês podem depois fazer uma provinha rápida lá e vocês vão ter um badge, que vocês podem postar no LinkedIn, etc. Além do conteúdo ser bem bacana, ainda tem esse benefício. Tá? Acho que é legal ter esse tipo de informação no currículo. Tá legal? Se não der tempo de alguém pegar esse QR Code, dá uma passadinha lá no stand que a gente conversa. Esse é um outro também, focado no HeatWave. Né? Esse curso também é um curso grátis. E assim, a Oracle tem vários cursos grátis lá, que são bem legais. Inclusive certificações, tá? Tem certificações na nossa nuvem, que do nível Associate ali, que é um nível intermediário, que não tem custo. Vocês podem fazer sem nenhum tipo de custo. Né, tem bastante recurso interessante. A parte de perguntas, não sei se existe se tem alguma pergunta, algo que vocês gostariam de aproveitar. Né, queria dizer que estou lá no stand, quero que vocês passem lá, por favor, para conversar um pouco com a gente. Posso falar com mais calma sobre a tecnologia e sobre N outras coisas também, que vocês tiverem alguma dúvida. Vamos dar uma olhadinha aqui no app, ver se a galera mandou perguntas. Uhum. Provavelmente sim, que mandaram um monte. Já dá para ver aqui, Charena. Vamos lá, desbloqueia o poder da GenAI. É isso aí. Tem várias, hein? Nossa! Vendo aí, ó, você foi fazer uma palestra boa, deu nisso. Não, Generative AI, né? Acho que todo mundo tem que entender o que está acontecendo e a gente veio justamente para tentar facilitar isso, sabe? É democratizar o Generative AI. Vamos lá. Isso aí, vamos lá. Eu vou tentar filtrar aqui, para a gente pegar as mais legais. Vamos começar da mais básica aqui, que eu vi aqui. Quais são os principais problemas enfrentados na implementação do GenAI? Problemas enfrentados na implementação de Generative AI. Eu falei um pouco sobre isso. Eu vejo que hoje toda a parte da tecnologia, né, a curva de aprendizado hoje é muita tecnologia que são envolvidas. Então eu acho que isso é um desafio que a gente tem. Custo, né, a tecnologia tradicional precisa de GPU, por exemplo. Então o HeatWave veio justamente para apoiar nisso. Então eu vejo os principais desafios desse hoje, né? E a gente tentar linkar a Generative AI com um caso de negócio, não é só tecnologia por tecnologia, porque senão a gente não agrega valor, o usuário não vai ver valor, etc. Tá? Então acho que é por aí. Boa. Tem outra aqui. Essa aqui é interessante, que eu vou dar até a resposta da Mongo também para isso. Uhum. Tem solução on-premise ou somente nuvem? Não, a solução do HeatWave é nuvem, né? É multi-cloud. Tá? Nós temos na OCI, temos em todas as nuvens, mas hoje a solução ela é 100% nuvem, 100% Boa. cloud. Isso eu não posso entrar em detalhes também, galera, mas lá na MongoDB ela tem Vector Search e não roda em servidor on-premise. É tudo nuvem, porque tem toda uma engine rolando por trás dos panos, na cloud da galera. Não é né? só a tecnologia, né? A infraestrutura toda. Todinha. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, os nós eles são conectados por uma rede dedicada, etc, etc. Então, realmente, tem tecnologias que hoje não dá para a gente colocar no on-premises mais. Exatamente. Perdão. Vamos ver outra aqui. Aqui perguntou muito. Qual o custo? Essa é interessante. Não, o custo Qual o custo? Então, é o que eu estou falando para vocês. Assim, o HeatWave ele é super competitivo e tudo que eu falei para vocês aqui,
Tá? A gente pega a fatura de outras nuvens, quando a gente olha para o HeatWave, a gente faz um depara, a gente tem 50% de redução de custo. Eu não estou brincando com vocês, estou falando sério. Às vezes a gente fica até com uma situação meio desconfortável de apresentar a proposta para o cliente, porque o cliente não vai acreditar, falar, não, isso aqui não. Você está mentindo para mim que eu dou 60% de desconto aqui, comparando com outras nuvens. Tá baratinho, né? Então, é muito acessível, tá? Vamos conversar mais lá no stand. Nossa jogada é price performance, a gente quer entregar essa performance, mas com um custo acessível, tá? Show de bola. Vamos para a última aqui. Essa é legal também. Eu fiz as perguntas mais básicas porque o assunto realmente é complexo e pode ter gente que ainda não saiba muito. Quais habilidades ou conhecimentos específicos são essenciais para quem deseja entrar nessa área hoje? Legal. Não, ótima pergunta. Assim, como eu falei, tem uma curva de aprendizado que não é simples, não vou mentir para vocês, tá? Mas eu acho que o primeiro passo é conhecer sobre dados. Não tem jeito, sabe? Assim, a gente pode utilizar o último LLM do mundo aí. Pode ter um parque de GPUs aqui, mas se eu não preparar meus dados da forma correta, ele vai gerar para mim um output lá que não vai servir para nada. Então, eu iria primeiro justamente para a parte de dados, né? Conhecer sobre banco de dados relacional, conhecer sobre data lake, né? Agora a gente está falando muito de lake house, como a gente fazer o ETL, o processamento desses dados, né? Filtrar esses dados, fazer o processamento. Então, eu iria primeiro na parte de dados. Depois que você entender bem como trabalhar os dados, aí eu iria para a inteligência artificial, para você entender o end-to-end aí. Boa, acho que então esse seria se torna um passo. especialista em dados e depois você vai ver Vector Search em cima desses dados. Exatamente, porque não adianta. Se a gente não trabalhar os dados de uma forma correta, a inteligência artificial ali não vai gerar nenhuma informação que seja realmente válida, né? Que seja útil. Show de bola, show de bola. Eu vou fazer uma pergunta, Narciso, para a gente encerrar, e aí eu vou responder também junto com você. Me dá um caso de uso, eu sei que como a gente trabalha com essas empresas, não pode falar o nome das empresas, mas tenta dar um caso de uso genérico, que você disse assim, isso foi massa, e foi uma aplicação de HeatWave, foi uma aplicação de vetor embedado, alguma coisa que resolveu. Vou dar um exemplo, assim, eu acho que assim, o grande diferencial que a gente tem aqui com o Generative AI é toda essa parte de chat, né, de facilitar a utilização da plataforma para que o usuário possa realmente fazer perguntas e possa, né, ganhar produtividade. Tá? Então, eu vou falar de um caso bem interessante que a gente implementou, que é com uma empresa de telecom. Né? Infelizmente, eu não posso abrir o nome, claro, mas é uma empresa de telecom. Imagine a quantidade de dados que uma empresa de telecom gera. Tá? Então, o que a gente fez foi implementar um caso similar a esse da empresa de chipset, onde eles precisavam analisar uma série de informações para tentar identificar os problemas que eles tinham na rede deles. Tá? Então, justamente o que a gente implementou foi o chat de Generative AI para que o operador pudesse fazer perguntas, né? Pudesse realmente auxiliar no dia a dia dele lá e ganhar produtividade. Tá? Isso a gente pode expandir para qualquer indústria, tá, pessoal? Acho que é isso que é legal. Vamos abrir a mente, pensar, puta, o que Generative AI pode me ajudar aqui no meu dia a dia? Eu vou dar um exemplo, não vou falar também o nome da empresa, mas vou falar sem falar, né? Eu atendi um cliente recentemente que foi um time da MLS, que é a Liga de Futebol dos Estados Unidos. Não vou dizer qual é o time, mas um que tem o Messi. Pronto. E os caras queriam usar Gen AI, então a gente fez o treinamento deles, eles vão implementar, que é para entender o perfil do jogador. Colocar similaridade lá para ver quem ataca mais pela esquerda, dos rivais, né? Quem ataca mais pela direita. Aquilo ali tem 65% de chance do pé direito puxar na hora de chutar. Então eles vão comparar os jogadores, né? Gen AI. Você falou de um exemplo agora que tem um que é bem interessante que a gente implementou, que é de e-commerce, onde a pessoa quer procurar um produto na plataforma de e-commerce utilizando foto. Né, tira foto de alguma coisa aqui. Eu quero um laptop igual esse aqui. Eu tiro uma foto e coloco essa foto como parte do meu input para o meu LLM, e ele vai utilizar a Vector Search lá para ver o que é mais similar, né, mas lógico, processando imagens, né, informações de imagem, o que é mais similar com essa imagem, e ele retorna para mim. Né, uma tecnologia que antes eu não tinha essa possibilidade, ou era muito mais complicado de fazer. Agora, com Generative AI e Vector Search, é muito mais simples. Está disponível para todo mundo. Os dados agora não é mais sobre comparar o óbvio, é comparar o não óbvio. Isso, exatamente. Show de bola. Vamos explorar isso aí. Vamos, galera, mais uma salva de palmas aí para o Narciso. Pessoal. Valeu, Narciso, ótima palestra, show de bola, obrigado por ter vindo. Obrigadão, viu? E mais uma vez, galera, o Narciso vai estar por aqui, ele vai estar lá no stand. Quem tiver mais perguntas, eu vi que ainda tem algumas perguntas aqui, se juntem aí. Tinha bastante pergunta. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo, viu? Valeu, pessoal. Valeu.